nome é Júlia Galvani e começamos agora mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória o pastor Robert Schmidt. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu agradeço o convite e aqui estou para responder as perguntas e contar um pouco da minha história. Certo, então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e o trabalho na obra do pastor Robert. E eu gostaria de começar então falando um pouquinho das suas origens, pastor. Onde e quando o senhor nasceu? Eu nasci no dia 9 de agosto de 1936 na cidade de Blumenau. Eu sou filho de Oswaldo Schmidt e Rosalina Schmidt. Meu pai, ele é batizado na igreja de Gaspar Alto através de uma série de conferências que foi feita por um dos pioneiros pastores que ali apareceu. Ele casou-se também com uma neta de Guilherme Bels lá na igreja de Gaspar Alto. Papai, ele viuvou tendo 7 filhos e casou-se novamente, e eu sou o filho mais velho do segundo matrimônio. Minha mãe é filha de pioneiros da igreja de Bom Retiro em Santa Catarina, da família Felau. Meu avô era um dos primeiros adventistas daquela localidade. O total somos 12 irmãos dos 2 matrimônios. Então, é uma família muito grande, mas todos nós adventistas do 7º dia, e eu nasci desta forma num lar adventista. Que bênção, pastor. Então, o senhor já nasceu nesse lar, inclusive, assim, bem histórico, né? Inclusive de igrejas históricas. E o que foi marcante na sua infância, na igreja, que levou o senhor também a seguir esse caminho? Segundo a minha mãe me contou, quando eu tinha 2 meses de idade, meus pais mudaram de Blumenau para Bom Retiro, onde mamãe morava de solteira, e ali eu passei os primeiros 5 anos de idade. Depois, meu pai mudou para uma vila próxima à cidade de Rio do Sul, também em Santa Catarina, e naquele tempo, em Rio do Sul ainda não havia templo adventista. As pessoas se reuniam nas residências. E a nossa casa era o local de culto e reuniões uma vez por mês. Cada sábado as reuniões eram realizadas em casas diferentes de irmãos nossos. Então, depois de algum tempo, foi construída uma pequena capela para a reunião dos cultos da nossa igreja. Quando meu pai se mudou para essa vila, ali próximo de Rio do Sul, o primeiro choque que houve foi o seguinte: naquela cidade, na vila onde papai foi morar, ali nunca tinha se ouvido falar de uma pessoa que guardasse o sábado. Nunca se ouviu falar de um adventista do 7º dia. E papai me matriculou na escola municipal, e no primeiro sábado eu não fui para a escola. Na segunda-feira a professora me perguntou: por que você não veio? Eu disse: porque meu pai disse que eu não podia ir para a escola. Aí, no segundo sábado, eu novamente não fui para a escola. Aí a professora disse: por que você não veio? Meu pai disse que se a professora fizesse essa pergunta novamente, que eu dissesse que nós somos adventistas do 7º dia. Eu falei isso para a professora,
E a professora ficou muito nervosa, ela disse, eu vou lá na casa falar com seu pai. E nessa segunda-feira, as aulas terminaram e de tarde ela foi na casa do meu pai para tirar satisfação porque ele não mandava o filho para a escola. Aí meu pai, que falava muito pouco português, foi tentar explicar para ela o porquê. A professora não falava uma palavra em alemão. E os dois começaram a discutir. E aí meu pai ficou meio impaciente e entrou na casa. Ela não quis entrar, ela estava na escada da casa. Papai entrou e pegou a Bíblia e leu os 10 mandamentos para ela em alemão. Ela não entendeu uma palavra. E meu pai foi explicar e falava uma palavra em português, outra em alemão. Os dois se desentenderam, a professora foi embora, mas nunca mais me incomodou por causa da falta na sala de aula no dia de sábado. Certo. E quando que foi então o seu batismo, né? Quem foi o pastor oficiante? O batismo tem a ver um pouco com um histórico. Naquele tempo, na nossa igreja lá, não era costume de batizar, dos jovens ou das pessoas se batizarem muito cedo. Então, batizar alguém com 10 anos, 12 anos, não era algo muito recomendável. Eu, aos 14 anos, tive uma enfermidade muito séria, muito grave, e eu fui internado por 3 semanas no hospital, tratando de uma infecção no fêmur e em toda a perna direita. Então, eu fiquei, após receber alta do hospital, praticamente impossibilitado de continuar ajudando meu pai no trabalho da roça, porque meu pai era um pequeno sitiante, ele tinha também gado, ele tinha cavalo, e, enfim, arrendou o terreno que ele achou que eu deveria ajudá-lo a aumentar a produção. Mas, devido a essa circunstância, eu, doente, não podia mais fazer aquele trabalho forçado. Por coincidência, chegou o final do ano e apareceu lá um colportor me animando a ir estudar. Mas eu disse, em primeiro lugar, meu pai não tem dinheiro. Eu estou nessas condições. Ele disse, não, você vai sarar e vai estudar no colégio. E esse colportor, o nome dele é Davi Leissering, já falecido, ele tentou convencer meu pai, mas não conseguiu. Aí, o que ele fez? Ele mandou uma carta para o diretor do antigo IAP, que estava na localidade de Barigui, ali próximo de Curitiba, e o diretor era o Dr. Romeu Ritter dos Reis. O Dr. Romeu, sabendo dessa situação, ele fez uma viagem de 1 dia e meio e chegou na casa do meu pai. E chegou no final da tarde e os dois conversaram até quase meia-noite para convencer meu pai de me deixar ir estudar. E quando, quase meia-noite, ele concordou. Ele disse, tem uma cama para eu dormir. Ele dormiu, 5 horas da manhã ele acordou, pegou o trem e voltou para Curitiba, para Barigui, onde ele era o diretor. E então, isso foi no ano de 1950. Em 51, no dia 16 de janeiro, eu cheguei no GAP, era o Ginásio Adventista Paranaense, que hoje é o IAP, para fazer o curso de admissão. E ali
Então eu recebi a instrução bíblica e eu fui batizado no dia 26 de maio de 1951. Que bênção, pastor, que bom. Éramos um total de 9 pessoas, dos quais eu fui um deles, e o batismo foi realizado num tanque na propriedade lá do GAP, no mês de maio, mês de muito frio, batismo num tanque de água praticamente gelada, mas fomos batizados ali. E o senhor se lembra quem foi o pastor oficiante? Sim, o pastor oficiante foi o pastor Idílio Tschurchenthaler, um nome assim muito complicado, mas de uma pessoa extraordinária. Que legal! E quanto tempo o senhor ficou no antigo GAP? E o senhor continuou seus estudos depois? Esse é um outro histórico interessante, porque eu era um naquele tempo o bolsista se intitulava de industriário, era um eu trabalhava parte e parte então era pago, eu era um semi-industriário. Eu fiquei ali até a 3ª série. Por quê? Porque eu fui comportar diversas vezes. E sempre deu para tirar pelo menos meu estipêndio, que nós chamávamos de... A bolsa naquele tempo era chamada de estipêndio. Sempre dava para tirar pelo menos a metade. Uma vez eu consegui tirar a bolsa completa na comportagem. Mas, quando eu estava na 3ª série, nas férias de julho eu fui comportar e não consegui vender nada. Aí voltei para o colégio na esperança de continuar estudando. O colégio não me falou nada, eu também não tinha dinheiro, e eu era secretário do colégio. Eu trabalhava nessa época na secretaria. Eu estava ali trabalhando num domingo. Aparece o tesoureiro da associação e me viu ali. Ele disse: "O que você está fazendo aqui?" Eu digo: "Estou aqui trabalhando com o professor Weber." O professor Weber era o sogro do professor Daniel Bahia. Uhum. Ele foi meu professor de matemática e era o professor secretário do colégio. Eu disse: "Mas você está com dívida na associação. Você não tem dinheiro para estudar aqui. Como é que você..." Eu digo: "Não, mas não me falaram nada, estou aqui para estudar." Aí ele me fez a seguinte pergunta: "Você não quer ir trabalhar na associação?" A associação, naquele tempo, era a Associação Paraná Santa Catarina. Eram 2 estados que compunham a associação. E lá você pode fazer o seguinte: você vai trabalhar de dia e vai estudar à noite. Eu pensei, eu digo: "Vou." Ele disse: "Então amanhã," isso era um domingo, segunda-feira, de manhã, dia 9 de agosto, no dia do meu aniversário, ele disse: "Esteja lá às 8 horas da manhã para começar o trabalho." E recomendou alguém do colégio que me levasse. Eu, naquele dia 9 de agosto de 1953, estava ali na porta da associação. Veio o pastor Rubens Segre Ferreira, que era o tesoureiro, e me disse o seguinte: "A oportunidade que eu estou lhe dando, dezenas de jovens adventistas querem ter. Vê se você aproveita." Foi assim, bem incisivo comigo. Aí eu disse: "Tá bom." Ele disse: "Vamos entrar e vamos começar a trabalhar. Na hora do almoço eu vou te levar numa pensão onde você vai ficar hospedado." E aí eu comecei como office boy, balconista, auxiliar de escritório. Enquanto isso eu ia estudando e fui trabalhando até me formei no ginásio, numa instituição não adventista. Depois fiz o curso
técnico de contabilidade nessa mesma instituição. Terminei em 1957. Nesse período que eu trabalhei na associação, eu desempenhei muitas funções na igreja local. A igreja de Curitiba era uma das maiores, era a maior igreja da associação, e com muitos jovens, muitos estudantes. Então eu tive uma oportunidade muito grande de amizades e atividades na igreja, né? Então me formei em 1957 e ali tive uma experiência assim extraordinária, marcante, e tive excelentes chefes, excelentes pastores que trabalhavam na associação, que me inspiraram muito. Certo. O nome de alguns deles foram marcantes para você? Sim. Orlando Gomes de Pinho. Quando eu cheguei, ele era o presidente, o tesoureiro pastor Rubens Segre Ferreira. Quando eu cheguei na associação, o pastor que me batizou era o departamental de Jovens e Educação, pastor Idilo Schutenthaler. Trabalhou lá um dos pastores pioneiros da igreja, mas naquela época ele era o departamental da Escola Sabatina de Trabalho Missionário, como era chamado na época, o pastor Germano Streiter. Ele é pai de diversos outros pastores, um deles inclusive foi presidente da União Norte. Então eram pessoas assim realmente inspiradoras. Depois o pastor José Nunes Siqueira foi presidente também da associação, e são nomes que ficam muito gravados, muito evidentes na vida da gente. Certo. Ainda sobre a sua educação, o senhor também então se formou em contabilidade, teve outros estudos além desse? Sim. Quando eu me formei no curso de contabilidade em Curitiba, em 1957 apareceu lá uma moça que tinha estudado no IASP, no IAE, foi professora em Mandaguari, no norte do Paraná, e ela foi para Curitiba para comportar. Primeiro comportou nas férias, não foi lá muito bem, aí ela ficou morando em Curitiba. Eu conheci essa moça e ela, por coincidência, foi estudar no mesmo colégio onde eu estudava à noite. Nós acabamos namorando e no dia 19 de fevereiro de 1958 nós casamos. Então, quando me casei, eu ainda não tinha feito nenhum estudo de faculdade. Isso só veio acontecer anos mais tarde, porque no meu tempo, um obreiro, uma pessoa na obra que fosse fazer uma faculdade era praticamente inaceitável. Hoje não se compreende isso, mas naquele tempo ingressar numa faculdade era ingressar para uma apostasia. Era muito sério esse assunto. Então, aí a história continua o seguinte: casamos, nos mesmos dias recebemos um convite para ir trabalhar, naquele tempo já tinha missão catarinense, para ir para Florianópolis trabalhar como contador e caixa nessa missão. Só uma coisinha que faltou, o nome da sua esposa. Nome de solteira, Lourdes Cruz Costa. Certo. Ela é irmã do pastor Alcides Cruz, do pastor Antenor Cruz. As irmãs delas foram professoras, normalistas. Uma delas depois fez curso de Direito. E ela também tem a sua trajetória de colportora para poder estudar,
estudou no IASP, no IAE, e depois, por uma coincidência dessas, ela chega em Curitiba e a gente acaba namorando e casando. Certo. Então, o senhor estava comentando que vocês foram chamados. Sim, para Florianópolis, como contador e caixa. Era tesoureiro naquela época o pastor Jorge Waltin, e o presidente, um dos mais nobres pregadores que eu conheci, Dr. Siegfried Hoffmann. Era médico e era pastor. Ele era o presidente, o pastor Jorge era o tesoureiro, secretário. Eu fiquei ali como contador e caixa durante 1 ano, e aí o pastor Jorge foi transferido, e nessa época eu tinha 23 anos, e o Dr. Hoffmann recomendou à União que eu fosse nomeado tesoureiro da missão. Depois eu fiquei sabendo que a União concordou, porque eles não sabiam exatamente a minha idade, que se eles soubessem que eu tinha apenas 23 anos, talvez eles não teriam arriscado. Mas eu fui muito feliz, trabalhei lá 5 anos como tesoureiro. Depois fomos transferidos para a missão goiano-mineira, que a sede é em Goiânia. Depois de Goiás, fomos para o Rio Grande do Sul como tesoureiro do campo. Do Rio Grande do Sul, fomos para Rio de Janeiro, para a Associação Rio Minas. Da Associação Rio Minas, vim para São Paulo, para a Associação Paulista. Naquela época, a Associação Paulista era uma associação que comportava todo o estado de São Paulo. Era uma associação onde hoje temos uma união com 9 associações. Então vim para a União, para a Associação Paulista. Da Associação Paulista fui como tesoureiro da União, naquela época chamada União Sul Brasileira, que compunha Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, incluindo, naquela época não tinha o Tocantins. A União Sul Brasileira, naquela época, representava quase a metade do território nacional. Então eu trabalhei na União, mas, voltando um pouquinho, eu comecei a fazer faculdade no Rio Grande do Sul. Quando era tesoureiro daquele campo, eu pedi permissão para estudar e houve muita resistência. No fim, o pastor Oswaldo Azevedo, que era o presidente da União, fez um pedido especial à mesa administrativa para me dar a permissão para estudar. E eu comecei o curso de administração na Universidade do Rio dos Sinos, que era de padres jesuítas naquela época. Então eu comecei o curso de administração e fui o primeiro administrador da obra formado na Faculdade de Administração no Brasil. Eu quebrei uma rotina. Depois de mim, outros começaram a estudar. Se não me engano, o pastor Walter Boger, que foi um dos fundadores aqui do NASP de Engenheiro, se não me engano, foi o segundo que se formou, e depois alguns outros, e aí nós incentivamos para que os jovens que trabalhavam na área administrativa das instituições e dos campos e das escolas também fizessem faculdade. E foi que ano que o senhor se formou? Eu me formei, eu tive diversos problemas, porque eu fui tesoureiro no Rio Grande do Sul. Fiz o primeiro ano no Rio Grande do Sul. Aí fui transferido para o Rio de Janeiro. Fiz o segundo ano no Rio de Janeiro. Sim. Depois vim para São Paulo. Com isso,
as matrizes curriculares eram diferentes na época. Então eu fui perdendo muito tempo. Mas eu acabei me formando em 1972, se não me engano. Ok. 1972. Mas aí eu terminei a faculdade de administração, depois eu fiz a faculdade de economia, sou formado em economia, fiz a faculdade de ciências contábeis e fiz 4 anos de direito. Eu não concluí o curso de direito porque eu cheguei à conclusão que eu não seria advogado, que essa não seria a linha de trabalho que eu iria seguir, então eu parei o curso. Mas fiz 3 faculdades concluídas e, graças a Deus, a gente só compreende algumas coisas bem lá na frente, porque isto, para mim, foi uma grande ajuda para quando eu vim lecionar no NASP, anos mais tarde, como professor e como coordenador do curso de administração. Então, quando um professor trazia o seu currículo sobre qualquer dessas 3 áreas que predominam o curso, era muito fácil de entrevistar professores, era muito fácil de orientar professores caso fosse necessário. Certo. Mas foi por orientação, eu acho, divina que isso ocorreu dessa forma. Certo. Então, o senhor estava falando sobre histórico e o senhor ficou, então, na União Sul. Sim, da União Sul, eu tive outra oportunidade muito grande. Eu tinha conhecido a Universidade de Andrews na Assembleia da Conferência Geral de 1970. Eu fui como delegado para a Associação Geral, para a reunião da Conferência Geral, e passei pela Universidade de Andrews. E com os colegas, eu disse, um dia eu quero estudar aqui. E aí passaram-se 8 anos. Quando eu pedi licença na União Sul, era o presidente, o pastor João Wolff, que faleceu recentemente. Ele era o presidente e disse, pastor, eu quero estudar. Ele disse, não, mas você está bem, a tesouraria, a União está indo bem, não faça isso. Eu digo, não, eu quero estudar. Se a obra me der uma bolsa, eu quero estudar. Ele apresentou o assunto para a divisão, apresentou a mesa, etc. Acabaram botando. Aí eu fui fazer o curso, meu mestrado em administração e negócios lá na Andrews. E ali eu fiz também outros cursos correlatos com o mestrado que eu fiz e foi uma experiência extraordinária. Então, saí da União, passei 2 anos na Andrews, fiz o mestrado e voltei para o Brasil. Certo. E que campo, então, que o senhor voltou? Eu voltei para um trabalho que eu havia dito que eu nunca na minha vida queria fazer. Eu acho que alguém escutou quando eu falei isso. Eu disse assim, eu não quero nunca ser preceptor e nunca ser auditor. Qual foi o chamado? A divisão me nomeou um dos auditores da divisão. Para mim aquilo foi assim um balde de água na cabeça. Mas eu fui fazer o trabalho. Eu me lembro que eu fiz auditoria na Casa Publicadora, no IAE em São Paulo. Eu fiz auditoria em instituições menores. Mas quando eu estava num desses dias de auditoria, meio frustrado, eu recebi um telefonema da divisão e havia, nessa época, uma doação
da Golden Cross, de propriedade do Tom Milton, ele fez um testamento para a Igreja Adventista. E ele precisava de alguém para dirigir a Golden. E o pastor Wolf me disse, olha, nós estudamos aqui e estamos indicando você para ir trabalhar lá. Eu digo, mas como? Ele disse, não, você vai como obreiro, depois nós vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu fui, então, como diretor-geral da Golden Cross, trabalhei na Golden Cross por 10 anos. E depois esse testamento foi novamente reanalisado e rediscutido. Eu saí da Golden Cross e, de repente, eu me vi assim, e agora? A obra não me fez nenhum chamado, eu fiz um curso de corretores, abri uma corretora, mas impaciente. Nesse meio tempo, voltando um pouco, quando eu era tesoureiro da União, nós criamos a Unibras. A Unibras era uma corretora da obra, com sede em São Paulo, para fazer os seguros da Organização Adventista do Brasil, da União Sul, primeiramente. E eu ajudei a organizar essa corretora. Essa corretora cresceu muito. E eu agora estava fora, tendo a minha corretora. Um dia o pastor Tércio Sarli, que era o presidente da União, disse, nós estamos sem ninguém que tenha o registro do Ministério da Fazenda para assinar os documentos da Unibras. Eu preciso que você nos ajude. Eu digo, tá bom. Então foi o primeiro passo para o retorno para a Organização Adventista. Nesse tempo, estava aqui no NASP, o pastor Bolger e o pastor Pazini, como tesoureiro, não tesoureiro, ele era o diretor administrativo, pastor Pazini. E eles sabiam que eu tinha um título de mestrado no exterior. E meu título registrado e convalidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eles me perguntaram se eu não estava disposto a ceder o meu nome e o currículo para a abertura do curso de administração. E aí eu preparei todos os documentos, mandei para o pastor Pazini, eles encaminharam toda a documentação para abrir o curso. O curso de administração foi aberto. O primeiro coordenador aqui foi o professor Darcy Garcia, que me conhecia. E no segundo ano que o curso estava funcionando, ele precisou de professores e me convidou para vir dar uma disciplina. Eu aceitei. Eu sei que o professor Daniel Bahia, que nesse tempo era o diretor aqui, ele dava uma matéria de recursos humanos na pedagogia, ele não podia continuar, disse, você vai também dar aula na pedagogia. Aí, como eu tinha o curso de economia, era economista, a engenharia precisava de um professor de economia. Então, em prazo de alguns meses, a minha carga de aula estava completa. Eu dava aula na pedagogia, eu dava aula no curso de engenharia, eu dava aula no curso de administração
E como as coisas são muito dinâmicas na igreja, o professor Darcy Garcia foi chamado para o IAN, ele foi, e aí eu fui nomeado o coordenador em 2001. Eu fui nomeado coordenador do curso de administração aqui. E aqui, enquanto eu era coordenador, eu também dava aula, depois também abri o curso de Ciências Contábeis, também dei aula no curso de Ciências Contábeis. Eu fui muito feliz nesse período, foi muito gratificante, mas muito gratificante a experiência que eu tive. Quando, no ano de 2002, um dia o professor Neville me chamou e disse: você não poderia preparar a matriz e também o projeto pedagógico para abrir o curso de administração em São Paulo? Eu disse: sim, posso, sim. Aí eu pedi permissão ao professor Bahia, o professor Bahia resistiu muito em me autorizar a preparar esse material. E quando o curso foi aberto, aí veio a segunda etapa difícil, de me permitir um dia para ir a São Paulo, ser coordenador em São Paulo, dar aula em São Paulo e coordenar aqui. Então, às quintas-feiras, eu trabalhava aqui, segunda, terça e quarta. Às quintas-feiras eu ia para São Paulo, para dar aula lá e coordenar. Eu tinha um assistente lá em São Paulo que respondia por mim na minha ausência, nos dias que eu não estava. Era o pastor Homero Reis. Isso aconteceu e foi bastante complicado, porque dividir o tempo era por causa da carga que eu tinha aqui. Mas aconteceu mais o seguinte: em 2005, o diretor do IASP era o pastor Acílio. E o pastor Acílio disse assim, veio aqui, conversou comigo em particular, e disse: você não podia preparar o projeto? Você fez para São Paulo, ajudou no projeto daqui, você não pode preparar o projeto e ser o nosso coordenador no IASP? Eu digo: pastor Acílio. Ele disse: se você aceitar, nós passamos a chamada agora. Eu disse: pastor Acílio, não é assim. Tem que preparar o projeto, tem que encaminhar para o MEC. O MEC vai demorar pelo menos de meio a um ano para autorizar abrir o curso. E não é assim tão rápido. Eu disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o projeto, eu vou ajudar a encaminhar para o MEC. Quando eles autorizarem, então a gente volta a conversar. E o que aconteceu? O projeto foi feito rapidamente, porque eu tinha todas as bases para isso. Em 2006, o MEC autorizou a abertura do curso de administração no IASP. E aí, este talvez foi para mim o ano mais, dentro do contexto do IASP, o mais difícil. Por quê? Porque o IASP me pediu um dia da semana. Então, eu dava aula e coordenava aqui segundas e terças. Quartas-feiras no IASP. Quinta-feira em São Paulo. E em 2007, então, eu fui para o IASP. Definitivamente. Em definitivo. Porém, continuava São Paulo. IASP São Paulo. Como no IASP era a primeira turma e tal, começou no meio do ano, mas
continuava São Paulo. Depois, o curso no IASP cresceu muito. Eles me pediram que deixasse São Paulo e ficasse só no IASP. No IASP, nós tivemos a experiência mais marcante da história do curso de administração. Segundo o professor Aras, que era o diretor do curso, que era o diretor do IASP, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que era o maior curso de faculdade em número de alunos no mundo. Nossa! Curso de 4 anos, né? Curso de 4 anos, porque nós alcançamos uma meta que a gente estabeleceu de 711 alunos regulares, fora aqueles que faziam dependência, adaptação. Então, alunos regulares, chegamos a ter 711 alunos no curso. Então, muita gente. Foi uma experiência assim, fora do comum. E ali eu fui coordenador até 2012, quando eu recebi um convite para voltar para São Paulo. E o meu ex-chefe, diretor acadêmico do IASP, tinha sido transferido para São Paulo, o professor Tércio, e ele me convidou para ir para São Paulo, que ele tinha lá um problema para resolver no curso, e eu voltei para São Paulo. Me aposentei em São Paulo no dia 9 de agosto de 2016. No dia que eu fiz aniversário, no dia que eu completei 80 anos de idade, com 63 de trabalho. Nossa! Acho que o senhor foi que se apresentou mais tarde que eu já conheci. Veja só, o que eu lamento, me ajudou, porém eu lamento. Esse tempo que eu dediquei para Golden Cross. Certo. Porque eu estava não trabalhando diretamente para a igreja. Eu fui nomeado para esse trabalho, porém eu recebia meu salário e, enfim, vivia de um trabalho que estava de alguma maneira vinculado com a igreja, mas eu não era registrado na igreja. Então esse período não faz parte dos 63, entende? Certo. Diretamente para a obra foram mais de 50. Certo, muito bem. E o senhor também chegou a ser ordenado, não foi? Eu fui ordenado quando eu trabalhava na Missão Goiano-Mineira, no ano de 1965, no mês de fevereiro. A União, embora não tenha um curso teológico, né, a União achou, como eu era uma pessoa muito entrosada com a parte do ministério da igreja, sempre ancião da igreja, sempre fazendo trabalho evangelístico, eu fiz uma série de conferências com o pastor Altamir de Paiva, em Goiânia, onde tem agora uma bonita igreja. Como eu sempre fiz parte do programa evangelístico, eles acharam que eu podia ser ordenado e me ordenaram lá em Goiânia, quando a gente trabalhava por lá. Certo, muito bem. Pastor, eu imagino que tenha muitas histórias marcantes na sua vida, né? Que o senhor viu ali a atuação de Deus. O senhor teria uma história para nos contar? O senhor viu ali Deus agindo de forma direta? Eu tenho diversas.
eu queria ainda ressaltar o seguinte: todo o trabalho meu, se teve algum sucesso, mérito, primeiro a bênção de Deus, mas eu tive uma esposa, tenho uma esposa, e meus filhos sempre, como nós mudamos muito de um lugar para outro e tal, sempre quando eu dizia, olha, tem um chamado para ir para tal lugar, nunca a família disse, não, vamos pensar, não sei se vai dar para ir. Eles aceitavam antes de eu dar propriamente a resposta. Então, eu tive na minha esposa, eu tive nos meus filhos, pessoas que sempre estiveram assim muito, me deram sempre muita força. Minha esposa sempre trabalhando ativamente no departamento infantil, ela foi professora quando houve a mudança do ensino fundamental na década de 70, ela foi professora em diversos colégios ali em volta do IAE, em São Paulo, no Capão Redondo. Então foi professora e quando estávamos lá na Andrews, ela fez um curso de especialização na área de nutrição vegetariana. Ela não conseguiu terminar a faculdade de nutrição por causa das nossas constantes mudanças, mas ela tem uma formação muito sólida nessa área. E eu diria o seguinte, a minha família é que deu um apoio muito forte, muito grande. O meu filho mais velho é professor aqui. Qual o nome dos seus filhos, pastor? Professor Wellington Roberto Schmidt. Certo. Ele tem uma carga muito forte, não só nas faculdades, mas ele dá aula para a turma do mestrado de liderança e também para o doutorado. Ele é orientador de diversos doutorandos e mestrandos. Então, ele já está aqui. Ele veio um ano depois que eu vim. Ele veio no ano 2001, se não me engano, para cá e está aqui até agora. Então, deixando esse detalhe registrado, que para mim foi muito, muito forte esse apoio, eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu comecei como office boy lá em Curitiba, na associação, em 1955 houve uma geada muito grande e o Paraná dependia da produção de café no norte do Paraná. E essa geada liquidou com todo o cafezal. E houve uma crise financeira muito grande, numa época que se construía muitas igrejas. Eu me lembro que um dia o pastor José Siqueira, que era o presidente, no culto de manhã, ele disse assim, nós não temos mais dinheiro, acabou tudo. Eu, com o pastor Rubens, vamos sair para parar a construção de algumas igrejas, nós não temos mais dinheiro. E terminou o culto, ele pediu para um dos funcionários fazer oração. Levantamos, cada um foi para o seu canto trabalhar. Eles saíram para parar as construções, porque não havia mais possibilidade. Eu era balconista nesse tempo. Nessa manhã apareceu um irmão da igreja central, com uma pasta bonita. Ele abriu, cheia de dinheiro. Ele disse assim, isso é dízimo e oferta. Eu comecei a contar, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu comecei a contar e ele viu que eu me atrapalhei. Ele disse, eu vou deixar a pasta aí, na hora que o pastor Rubens chegar, entrega para ele, mais tarde eu passo para pegar o recibo. Eu fechei a pasta. Eu nem sabia o que fazer com aquilo, levei e pus na mesa do pastor Rubens.
Quando o pastor Rubens chegou, abriu aquela pasta cheia de dinheiro, ele veio falar comigo, quem é que trouxe isso? Aí eu falei para ele, olha, aquele irmão da igreja, assim, assim, assim. Foram contar, eu não me lembro mais quanto era, mas era muita coisa. Esse irmão tinha feito um negócio, ele tinha sido tão agradecido que ele foi lá na segunda-feira de manhã e entregou aquela pasta cheia de dinheiro. Então, eu acho o seguinte, que a igreja, ela não precisa, nem as instituições, não precisam ter receio, que quando esgota a nossa força, Deus é mais forte. Amém. Eu me lembro de um outro fato, e esse é bem diferente, lá em Goiânia, o pastor Altamir de Paiva era o pastor da Igreja Central. Ele um dia foi solicitado a ir a um leprosário. E havia uma irmã nossa do interior de Goiás, leprosa, muito mal. E ela tinha pedido para ser ungida. E o pastor Altamir passou na missão, eu era o tesoureiro da missão. E disse assim, eu estou sem carro, você me leva lá para ungir, você me acompanha? Eu digo, vou. Eu era ancião da igreja, o primeiro ancião. Chegamos no leprosário. Eu tinha um pouco de experiência de lidar com leprosário, porque quando eu era solteiro e morávamos em Curitiba, era presidente do JA, como se chamava naquela época, dos jovens, da direção dos jovens. Nós fazíamos trabalho num leprosário perto de Curitiba. Os jovens faziam trabalho missionário. Então, eu acompanhei o pastor Altamir lá no leprosário, e entramos no leprosário, havia uma enfermaria, talvez umas 15 pessoas leprosas, né? Nós fizemos tudo que era necessário de higienização para nos aproximarmos e nós chegamos a identificar a nossa irmã pelo nome na plaquinha que tinha na cama. E ela estava ali toda deformada já. Nariz, orelha, lábios, testa. O pastor Altamir se identificou e aí fez a unção. Oramos ali com a nossa irmã e fomos embora. 2 semanas depois, o pastor Altamir recebeu uma ligação que outras pessoas que viram a unção e que agora viram que a nossa irmã tinha sarado, ela recebeu alta 2 semanas depois, queriam pagar para ele ir e fazer a oração com ela. Claro que o pastor Altamir, com muito jeito e cuidado para não ofender as pessoas, não é essa a nossa maneira de proceder, né? Mas eu vi também, então, constatei que quando Deus acha por bem curar alguém, Ele cura. Seja leproso ou qualquer outro. Sim. Aqui, quando eu morava em Campinas, o pastor um dia disse assim, vou fazer a unção da nossa irmã diaconisa, lá esqueci o nome dela, com câncer terminal. Eu acho que vai ser a minha última visita para ela. Fez a unção. Algumas semanas depois, a irmã nossa estava com o câncer curado, diaconisa da igreja. Então, eu não tenho dúvidas de que Deus dirige, muitas vezes de forma que nós não conseguimos compreender, mas que Deus tem a sua maneira de conduzir
Mesmo usando pessoas que às vezes não correspondem à expectativa. Sim. Mas Deus está no comando. Amém. Amém, pastor. Que Deus seja louvado por essas Obrigado. lindas histórias. A gente já está chegando no final da entrevista. Sim. Eu queria perguntar para o senhor qual o seu verso favorito da Bíblia e, em seguida, que palavras o senhor, com tanta experiência de vida, né, pode deixar para quem vai assistir esse vídeo. Bom, o meu verso é Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas eu tenho 2 salmos preferidos, 121 e o 46. E que Deus abençoe a sua obra. Amém. Amém, pastor. Foi muito gratificante aqui ter passado esse tempinho com o senhor. Tenho certeza que teria muito mais histórias que o tempo não permite a gente contar, mas queria agradecer ao senhor, né, por essa entrevista e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa e a sua família.